Olá, meus pré-universitários. Vamos começar mais uma aula do nosso curso online EBS Matemática. E hoje vamos trabalhar com um conteúdo que é a aritmética básica. Geralmente ele é visto no sexto ano, que é a antiga quinta série do ensino fundamental. E é base para muitos outros conteúdos. Então, um aluno que entende bem de aritmética básica, ele vai se dar bem em potenciação, por exemplo, em radiciação, em função quadrática, em função exponencial, em logaritmo, em PA, em PG. Então é essencial que o aluno tenha essa base bem fundamentada. Deixando bem claro a vocês que é a aritmética básica. A aritmética, ela na sua forma completa, é um dos campos da matemática que tem mais complexidade. O trabalho é muito difícil. Você vai trabalhar até com equações diofantinas, com módulos de número real. Então, quem vai trabalhar na área de engenharia vai perceber que a aritmética é muito mais do que isso aqui. É só a introdução, que é cobrada em vestibulares e no Enem, correto? E tudo começa com a ideia dos divisores naturais de um número. O que seria um divisor natural de um número? Por exemplo, eu tenho aqui o número 2 e quero descobrir quais são os seus divisores. Fácil. É só pensar em um número que, ao dividir o 2, dê resto zero. Então, esse é o segredo de analisar se o número é ou não divisor do outro. É o resto. Se o resto for zero, ele é divisor. Portanto, os divisores de 2 são 1 e o próprio 2. Perceba que, se eu dividir 2 por 1, a resposta é 2 e o resto é zero. Para quem esqueceu, pessoal, é muito importante para o vestibular e para o Enem que você também compreenda, que você saiba os conceitos do que você está trabalhando. Não é só fazer conta. Na matemática, a conta é uma parte. Eu tenho que fazer análise do texto, reconhecer os conceitos básicos da matemática e realizar a conta. O 2, no caso aqui, nessa divisão, nesse algoritmo, né, da divisão de Euclides, ele está na posição do dividendo. O 1 é divisor. A resposta, no caso foi 2, é o quociente e o 0 é o resto. Guarde, por gentileza, esses conceitos. Dividendo, divisor, quociente e resto. Mais para frente, lá em polinômios, vai ser essencial para a gente lembrar esses conceitos para fazer a divisão de polinômio e também trabalhar com algumas equações polinomiais. Divisores de 3. 1 e 3. Divisores de 4. 1, 2 e 4. Divisores de 5. 1 e o próprio 5. Divisores de 6. 1, 2, 3 e 6. Perceba uma coisa aqui importante. Todo número tem como divisor 1 e o próprio. Perceba que todos eles, ó, eu tenho um 1 e o próprio número como seus divisores. Agora, gente, existem números que possuem pelo menos mais um divisor. São chamados números compostos. Já vai aparecer aqui já dois grandes conjuntos de números. Números primos versus os números compostos. Professor, qual seria a diferença aqui? Pessoal, os números primos, eles possuem apenas dois divisores. Copia aí, por favor, que isso aqui é essencial para o seu vestibular. Então, o número primo possui apenas dois divisores. Portanto, o 2, o 3, o 5 são exemplos em nosso quadro de números primos. Agora, os números compostos possuem pelo menos, ou seja, no mínimo, 3 divisores. Então, se eu tenho um número que possui pelo menos 3 divisores, ele já é chamado de número composto. Perceba que o 4 e o 6 em nosso quadro são exemplos de números compostos. Outra coisa importante, pessoal. Nós temos uma infinitude de números primos. Eu não consigo delimitar a quantidade de números primos. E mais uma coisa, eu posso garantir a vocês que a maioria é ímpar, com exceção do 2. O único número primo par é o 2.
Perceba que o 2 divide só por 1 e por ele mesmo. Agora, os outros pares têm como divisores 1, ele mesmo e pelo menos o 2. Então, guarde isso que é essencial para o seu vestibular. O único número par que é primo é o 2. Qualquer outro par não será primo, pois terá pelo menos mais um divisor, que no caso vai ser o 2. Com essa ideia de números primos e números compostos, nós já podemos firmar um teorema que é a base da aritmética, que é o teorema fundamental da aritmética. Considere o número n natural maior do que 1. Uma coisa importante, viu, gente? O 1 não se encaixa em nenhum desses dois grupos. Ele não é primo e ele não é composto. Ele possui um único divisor. Alguns filósofos de plantão, alguns filósofos matemáticos, adoram fazer um pouco de confusão e dizer o seguinte: ah, mas o 1 divide por 1 e por ele mesmo. Mas a ideia não é essa. A ideia é ter dois divisores distintos. O 1 e o próprio número. O 1 só tem um divisor. Portanto, ele não se classifica em nenhuma desses dois grandes grupos. Eu tenho aqui o número n natural e ele é maior do que 1. Esse n, ele pode ser um número primo ou pode ser um número composto por fatores primos. Perceba que a palavra composto vem disso, gente. Ele vai ser, a sua composição, a sua formação é feita por números primos. Ficou apenas composto. Mas o nome completo seriam números compostos por fatores primos. Por exemplo, 10. O 10, ele é um número composto. Ele divide por 1, por 2, por 5 e por ele mesmo. Mas eu posso fatorar esse número. Eu posso buscar os fatores, os números que criaram 10. Perceba que os fatores 2 e 5 multiplicados resultam em 10. Portanto, nós temos aqui que a multiplicação de 2 e 5, ambos primos, geram o número 10, correto? Guarde isso, pessoal. O número n, ele pode ser primo ou pode ser composto por fatores primos. A palavra primo vem de primeiro. Seria o primeiro número. Ele não é formado por ninguém, ele seria a origem daquele conjunto de números. Pessoal, uma coisa importante para lembrar vocês, até coloquei aqui um Edson, é bom saber, que é a ideia de ter o zero como divisor. E muitos conteúdos futuros vão trabalhar com isso. Por exemplo, para quem está aí já conseguiu revisar os assuntos de segundo ano, que agora é a segunda série do ensino médio, lembra da regra de Cramer? Que você vai descobrir o x, o y, o z de um sistema linear, estão lembrados? Quando você vai discutir o sistema, você trabalha com a ideia do zero como divisor. Então você cuidado com essa possibilidade de zero ser divisor. Vou te explicar por quê. Imaginemos que eu tenho um número n, e esse número n, ele é natural, podia ser também inteiro negativo, mas eu vou colocar como natural, só para ficar uma coisa mais definida. Então o n é natural, diferente de zero, ou seja, um natural não nulo. Eu irei dividir esse n por zero. Correto? Então, meu divisor é zero, o meu dividendo é n. Quando você estava lá na séries iniciais de fundamental, lembra da tia Maricotinha, da tia Maria? A minha tia, na época, aqui na Bahia, a gente chama a professora de tia. É um costume nosso. É o regionalismo. A minha tia era a tia Marli. Também tive tia Eliane, tia Edmeia. E aí, isso, ó. Tá bom, né? A cabeça tá até boa. Anos 80 tem um tempinho já. Mas vamos lá. Na hora que a gente fazia uma divisão lá com a minha tia Marli, por exemplo, eu queria dividir 6 por 5. Um exemplo. Eu sei que o quociente será 1. 1 vezes 5 dá 5. 5 para 6 dá 1. E ela pedia para a gente tirar a prova do nosso cálculo, para ver se o cálculo estava certo ou não. E a ideia é a seguinte: se eu multiplicar o quociente
pelo divisor e somar com o resto, a resposta tem que ser o dividendo. Aí nós fazíamos na época 1 vezes 5 mais 1. 1 vezes 5 dá 5, mais 1 deu 6. Se a resposta está igual ao dividendo, sua conta está correta. Essa forma aqui, gente, já no ensino médio, é chamado de algoritmo de Euclides. Vamos aqui imaginar o seguinte. Eu tenho um número natural P maior do que o D, que é o meu divisor, correto? Encontrei um quociente Q e um resto R. Se eu multiplicar Q vezes D e somar com R, tem que dar P. Isso aqui é essencial para o estudo de polinômios lá na frente. Fique atento, gente. O algoritmo de Euclides eu aprendo nas séries iniciais, mas vou utilizando em todo o meu ensino fundamental e médio. É claro que geralmente eu coloco números, mas eu posso também trabalhar com expressões algébricas, que são aquelas que têm números e letras. Daqui eu digo o seguinte a vocês, que P é Q vezes D somado a R. Guarde que isso aqui é essencial, tá, gente? Voltando para cá, para o nosso caso, que é o zero. Eu quero pensar em um número que multiplicado por zero dê n ou se aproxime de n. É o caso da utilização do algoritmo de Euclides. Eu quero saber que quem multiplicado por zero vai dar o valor de n ou vai se aproximar do valor de n. Impossível, que não há nenhuma resposta, gente. Por quê? Ao multiplicar qualquer número por zero, eu vou zerar esse número. Então eu vou ter um produto nulo. Não vai ser n. Não se esqueça que n é um natural não nulo. Então essa divisão de n por zero, ela não existe. Guarde isso. Esse ezinho virado com corte quer dizer não existe. Essa operação é inviável. Quem for trabalhar com engenharia na faculdade vai perceber isso. Quem for aluno de engenharia. Nas aulas de cálculo, de limite principalmente, a sua obrigação vai ser correr do zero, assim como o diabo corre da cruz e a minha cachorrinha corre também do banho. Pensa numa cachorra que odeia banho. Outra possibilidade também, pessoal, é a divisão de zero por zero, que é outra coisa difícil de você definir uma resposta. Eu quero dividir zero por zero. Aí te pergunto, quem multiplicado por zero dá zero? A resposta seria qualquer número. Se eu colocar qualquer valor aqui, gente, e multiplicar por zero, o produto é zero, que é igual ao nosso dividendo. Então eu respeitei o algoritmo de Euclides. Perceberam? Então, zero dividido por zero é indeterminado. Na matemática, eu busco sempre uma resposta exata ou então definir um intervalo mais razoável. Aqui não. Qualquer valor que eu pensar na minha vida vai ser resposta para zero dividido por zero. Portanto, n sobre zero não existe. Zero sobre zero é indeterminado. Agora, se eu fosse dividir o zero por esse n natural não nulo, a resposta é zero. Certo? É fácil. Eu tenho aqui zero dividido por n. Quem multiplicado por n vai dar zero? Só tem uma possibilidade, gente. Um dos fatores tem que ser zero. Portanto, o quociente deve ser zero. Revisando. N por zero não existe. Zero sobre zero é indeterminado. Qualquer valor seria a resposta. E zero por n vai dar zero. Por gentileza, diga que valeu. Pessoal, tem mais uma coisa importante acerca do algoritmo de Euclides. Nós vamos analisar o resto. Pois bem, imaginemos uma divisão de um número natural P por um número natural D, deixando bem claro que o P é maior que D, correto? Teremos como resposta o quociente Q e o resto R. Muitas questões do vestibular ou do Enem pode trabalhar com esse conceito da análise não do quociente,
e sim do resto. A conta acaba sempre que o valor encontrado é menor que D. Então, o resto, pessoal, ele tem um intervalo de existência. Ele vai do 0 até o D menos 1. Guarde isso, por favor, pessoal. O resto é uma divisão inteira de P por D, ele vai ser, no máximo, uma unidade a menos que o valor de D. Correto? Então, diga que valeu.